O Bolsonaro ele ainda sai como uma referência aí, terrível, mas uma referência. Né? Você vê aqui quando ele dá o apoio. Bom, você teve a questão do blefe aí do Pablo Marçal, que pesou também. Mas quando ele entra mais pesado na campanha do Nunes aí, ele dá uma alavancada. Agora, o Bolsonaro é incrível, porque ele é um símbolo, ele virou um símbolo aí por acaso, né? Ele parece aquele filme que você tinha do cara que vira herói por acaso lá. Ele entrou por acaso nessa, ele tem uma capacidade mínima de articulação política. Quando você via o Marçal articulado, ele e os filhos faziam tudo atividade, é tudo padrão Augusto Heleno de inteligência, mas ele criou uma relação afetiva aí com o seu público, aí não dá para negar, né? Enquanto não apareceu um substituto mais... É gozado. Você tem o livro do Freud lá, a Psicologia de Massa, que analisou perfeitamente tudo. Para mim, o Steve Bannon copiou do livro do Freud. Né? Ele disse que quando a liderança maior mostra fraqueza, seria uma derrota, tende a ser substituído por outras lideranças. Ele colocava lideranças mais acomodadas. Mas aí o Marçal mostrou que lideranças mais radicais acabam suprindo o espaço, porque esse público é sempre antissistema. Só que dentro do seu sistema, o Bolsonaro virou sistema também, o Malafaia virou sistema. Então, esses que não querem tijolo sobre tijolo, tendem a apoiar quem vai... É uma dinâmica enrolada, sabe? Porque se mantiver isso aqui, sempre você vai ter um sucessor mais violento, e daí você tem limites da lei, limites do próprio público também. Né? Eu confesso que isso é um belo desafio para os cientistas políticos, para ver até onde que essa ciranda vai. Viu? Olha, eu acho que o Bolsonaro ele é alguém que saiu vitorioso dessa disputa. E eu estou falando isso por quê? Porque eu já falei na primeira intervenção minha aqui. Como o PL é um partido que cresceu muito, né, e se consolidou como o partido de referência da extrema-direita, e o Bolsonaro é o fator fundamental para definir o PL como esse partido da extrema-direita, não é o Valdemar Costa Neto, é o Bolsonaro. Né? Então é evidente que essa vitória importante do PL em vários lugares, esse crescimento, a saída ao segundo turno, em metade das cidades praticamente que foram para o segundo turno, isso é também uma vitória do Bolsonaro. Acho que é inegável, né? Esse tipo de coisa não dá para não reconhecer esse fato. Mesmo no caso do Rio de Janeiro, né, em que alguns estão apontando que ele foi derrotado no Rio, eu acho que tem que ser lido com um pouco mais de cuidado o caso do Rio. E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, a eleição do Paes, ela era uma barbada. Todo mundo sabia que o Paes ganharia essa eleição e muito provavelmente ganharia no primeiro turno pelas intenções de voto que ele tinha e pela avaliação da gestão dele na cidade do Rio. Ou seja, era uma eleição meio que perdida para qualquer adversário que houvesse ali. Não obstante isso, o Bolsonaro lançou lá o Ramagem, né, seu fiel escudeiro, né, que ele queria colocar, inclusive, como diretor-geral da Polícia Federal, e, enfim, não conseguiu, pelas razões que a gente sabe quais foram. E, no fim das contas, um cara que se elegeu deputado pelo Rio com uma votação até medíocre, mas conseguiu se eleger ali na rabeira dos votos, né, do próprio PL nas últimas eleições para deputado. E, de repente, esse cara, que era um desconhecido para a maior parte da população do Rio de Janeiro, chega ali na reta final com 30% dos votos, numa eleição em que o prefeito reeleito teve 60%. Ou seja, para além do voto do prefeito dele, só sobraram 10% de votos válidos ali, que se espalharam ali por todos os outros candidatos. Vejam, é muita coisa, né? Não é pouca coisa. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu levar esse cara, na medida em que ele se tornou conhecido, foi associado ao bolsonarismo, a 30% dos votos. Nesse sentido, me parece que até no Rio ele teve um desempenho satisfatório diante das circunstâncias que estavam dadas, né? Acho que a gente tem que ler isso no contexto, não pode descontextualizar, pegar a vitória e a derrota pura e simplesmente, né? Parece um pouco aquela análise rasa de futebol, né? O técnico é ruim porque o time perdeu, e às vezes você não olhou o que aconteceu, quais são todas as circunstâncias. Acho que a gente tem que encarar a coisa dessa maneira. Então, acho que sim, ele sai forte dessa eleição, mais ainda porque com a derrota do Marçal em São Paulo e a virtual perda de direitos políticos do Marçal, ele perde um adversário, que é bom, né? Na verdade, ele tem uma vitória aí, porque o adversário, na realidade, que seria o Marçal para disputar aquele campo da extrema-direita, vai se inviabilizar como alternativa eleitoral. Né? Ele está inviabilizado hoje, mas ainda está tentando a anistia. O Marçal está inviabilizado, mesmo de vez.
E, enfim, agora, a gente tem que olhar em alguns lugares, né? No contexto paulista, por exemplo, é óbvio que o Tarcísio, dentro desse campo, você saiu bem. Por quê? Porque o Tarcísio afiançou a ida do Nunes para o segundo turno, o Nunes que vai ao segundo turno favorito, é só olhar os índices de rejeição, as projeções do segundo turno, não é um cenário imutável, mas é um cenário muito difícil de ser mudado, é uma eleição que vai ser muito difícil para o Boulos, porque ele tem não só que reduzir a própria rejeição, o que não é sempre algo simples, mas tem que aumentar a rejeição do Nunes, então é uma tarefa árdua, essa que ele vai ter pela frente. Então, dentro desse campo, o Tarcísio saiu melhor que o Bolsonaro, por quê? Porque o Bolsonaro ele tirou o corpo fora, né, da eleição de São Paulo. Foi até uma situação engraçada, né, porque no começo o Nunes queria o apoio do Bolsonaro, mas não queria mostrar o Bolsonaro na campanha. Até quando ele foi aos atos, né, na Paulista, tanto de fevereiro como esse mais recente, que o Bolsonaro organizou lá, ele foi para cima do palanque, mas foi escondido lá no meio do público, para não aparecer, mas só para dizer ao Bolsonaro que ele tinha ido. Né? Ou seja, ele era o bolsonarista envergonhado. A partir do momento que o Marçal entrou forte na disputa por esse eleitorado e ameaçou o lugar do Nunes no segundo turno, o Nunes começou aí sim a querer assumir o seu bolsonarismo. Falou contra a vacina, falou contra medidas sanitárias, contra passaporte vacinal, né? Até falou que prefere o Ricardo Salles a Marina Silva, enfim, todo esse tipo de coisa para se mostrar bolsonarista. Só que aí o Bolsonaro é que ficou envergonhado, que não quis embarcar na candidatura dele, porque não queria aparecer como adversário do Marçal de maneira clara. Então ficou uma coisa gozada. E agora, né, ele quer pegar o bonde andando para sentar na janelinha, como todo oportunista o faz. E aí disse que vai entrar de cabeça na eleição do Nunes no segundo turno. Enfim, esse é o Bolsonaro. Ele em São Paulo acabou talvez não se saindo tão bem quanto esperava, mas quando você olha o contexto geral do país e na sua base eleitoral principal, que é o Rio de Janeiro, eu acho que ele teve um desempenho até bastante positivo. Tem um aspecto aí que passou bem em branco, que é a situação financeira das prefeituras e governos do Estado depois da pandemia. Ali você teve que ter uma compensação do governo federal para os governos estaduais e municipais, e o Bolsonaro cometeu uns erros, achando que ia ferrar São Paulo. Lá ele criou umas regras lá que beneficiaram muito São Paulo e a prefeitura de São Paulo. Um ponto relevante é perceber que como que a facilidade de reeleição dos prefeitos aí também entram as emendas secretas também, mas São Paulo está nadando em dinheiro, ou seja, todo esse carnaval que o cara faz de licitação de obra sem licitação, de asfalto, esses asfaltos sem vergonha aqui do centro, parece que ele espalhou obras também pela periferia. Isso tem garantido aí esse apoio a ele. Agora é um desperdício. Você pega o Haddad, que tinha toda a estratégia de uma metrópole moderna lá, não conseguiu nem reajustar a planta aí do IPTU, porque o Tribunal de Justiça proibiu. Pega um sujeito que não tem nenhum plano de governo, que nem o Nunes aí, nadando em dinheiro, gastando dinheiro em bobagem aí, em recapeamento de ruas que já estão asfaltadas. São Paulo, digamos que os tempos não estão muito favoráveis aí ao pessoal que atua mais tecnicamente aí, viu?